Pois bem, pessoal. Então, veja, já temos o juiz competente. O que o juiz fez? O magistrado competente, qual seja, da primeira vara criminal de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele decidiu o quê? Ele converteu a prisão, tá? Ou seja, ele determinou a prisão preventiva e recebeu a denúncia. E o processo teve seu prosseguimento regular, tá? O homem que for ameaçado nunca foi ouvido em juízo, pois não foi localizado e na data do fato demonstrou não ter interesse em ver responsabilizado Leonardo. Então veja, o homem ameaçado só foi ouvido onde? No inquérito policial. E lá ele falou que não queria que Leonardo fosse processado. Então essa é muito importante e nós temos que colocar no nosso resuminho. Olha só, cadê? Olha só, pessoal, sobre o crime de ameaça. Então, aqui, a gente faz isso aqui, ó. Olha lá. Vítima demonstrou não ter interesse em ver Leonardo responsabilizado. Não foi ouvida na fase judicial. Então, muito importante isso aqui, muito importante. Pois bem, em seu interrogatório, então veja, eu fazendo a linha do tempo, eu já sei que não vou apresentar a resposta à acusação, porque já está na fase de interrogatório. Se está na fase de interrogatório, eu sei que eu não vou pedir também a absolvição sumária com base no artigo 397. Porque a absolvição sumária, nesse caso, deveria estar dentro da resposta à acusação. Tá? Então, isso eu já excluo. Então, vamos lá. Em seu interrogatório, o Leonardo confirma integralmente os fatos. Ele confirmou os fatos? Pessoal, se ele confirmou os fatos, inclusive destacando que se arrependeu do crime que pretendia praticar. Isso é confissão. Confissão, existe atenuante da confissão? Sim ou não? Sim. Existe atenuante da confissão. Então, nós precisamos colocar isso no nosso material. Então, olha só, juiz competente. Olha só, pessoal, aqui, vamos colocar a respeito do artigo 157. Não houve o início da execução do roubo, logo o fato é atípico. Nós temos que falar também que desistência voluntária. É desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Desistência voluntária. 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 Não tinha iniciado. Por que é desistência voluntária? Qual a diferença dela do arrependimento eficaz? Porque no arrependimento... Complementa a outra. Oi? No arrependimento, ele cometeu todos os atos para execução. E aí depois ele tenta reparar. Na desistência voluntária, ele poderia ainda continuar com a execução, mas ele decide interromper ou nem iniciar, no caso. Correto ou errado, professor? Me tira uma dúvida. Imagine o acusado, tá? Imagine o acusado que queira desferir facadas no corpo da vítima, tá? E aí ele começa a dar 5 facadas, a primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Aí a vítima começa a clamar pelo amor de Deus para ele parar. E aí ele para. Leva a vítima para o hospital e a vítima é socorrida, é feita cirurgia e ela é salva. Pergunto, essa pessoa vai responder por algum crime? Vai Qual era a até. intenção dele? Atos até então A intenção, praticados. qual a intenção? Calma lá, vamos lá. Vai responder pelo Qual a quê? intenção? Não, pelos atos até então Depende. praticados. Praticado, né, professor? No caso, ele responderia por lesão corporal grave. Grave por quê? Não foi membros de risco?
Mas ali não disse, foi Não membro de precisa risco. necessariamente ser um membro de risco. Por exemplo, se você ficou mais, se não me engano, 30 dias afastado das suas atividades por conta da cirurgia ou de alguma coisa, é lesão corporal grave, né? Ou estou errado? Sei lá, tanta informação. Eu Eu acredito quero que foi saber por que arrependimento que não eficaz. por que que não é arrependimento eficaz, pessoal? Eu Porque ele ainda acredito. tinha meios de continuar o intento criminoso dele, se ele quisesse. Mas aí Só o que arrependimento eficaz não entra como atenuante, professor? Professor, eu acredito que seja arrependimento O arrepe- eficaz. Mas o arrependimento eficaz não vai entrar como atenuante, ele vai responder somente pelos atos praticados, mas com atenuante do arrependimento eficaz. No Então, caso, a desistência Vamos voluntária. fazer a diferenciação. Vamos lá. Pessoal, olha só. O artigo 15, ele traz dois institutos diferentes, mas com a mesma regra. Qual é a regra? O acusado nunca vai responder pelo crime tentado, tá? Se nós aplicarmos a ponte de ouro do Código Penal, que é o artigo 16, a ponte de prata do Código Penal, artigo 15, ponte de ouro, artigo 15 do Código Penal, tá? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 16 e a ponte de prata. A ponte de diamante seria o artigo 4º da Lei 2.850 de 2013, que seria ali aquele acordo feito na Lei de Organizações Criminosas em que a pessoa sequer vai ser processada, tá? Então tem esses nominhos aí da doutrina. Mas veja bem, qual a diferença da desistência voluntária e arrependimento eficaz? Desistência voluntária, o agente iniciou a execução e ele para. Ele não termina todos os atos que ele poderia, que está a seu dispor. E aí eu coloquei a questão da faca exatamente por quê? Professor, ele deu 5 facadas, mas se ele tivesse dado 15 facadas, aí poderíamos falar em arrependimento eficaz? Sim ou não? Não, ainda não. Pessoal, só poderemos falar no caso da faca se quebrar o cabo da faca, tá? Porque se quebrar o cabo da faca, aí sim ele não pode dar mais facadas. Por quê? Nós temos casos reais em que vítimas faleceram com 73 facadas. 73 facadas. Você não queria morrer, não, hein? Então, assim, por isso, Irenilde, que no caso da faca, geralmente sempre vai dar o quê? Desistência voluntária, tá? Agora, quando que é um caso de arrependimento eficaz? Então, imagine, eu tenho uma arma com 5 projéteis. 5 projéteis. Disparo os 5 contra a vítima. A vítima ainda está viva. Eu me arrependo. Levo a vítima para o hospital e ela é salva. Nesse caso, desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Arrependimento eficaz. Por quê? Esgotou-se todos os meios que ele tinha para consumar o crime. Tá? Então, como consumou todos os meios, ou melhor, ele realizou tudo que estava ao seu alcance, aí ele emprega uma nova energia para evitar que o crime se consuma, aí podemos sim falar que houve um arrependimento eficaz, tá? Não sendo esse o caso, ele parou na metade, poderia continuar a desistência voluntária, tá bom? E só para mostrar aqui para vocês como é que está o nosso resumo. Então, veja, aqui no artigo 157, já coloquei, não houve início de execução, né? Roubo simples. Coloquei a desistência voluntária, porque nós vimos que é caso de desistência, por essa linha de raciocínio, ok? E colocamos as duas atenuantes. Atenuante da minoridade relativa, que está na primeira linha ali do problema, e agora nós vimos que ele confessou o crime. Então, nós podemos adotar isso aqui, a confissão, artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, tá bom? Pois bem, vamos continuar o problema. Opa. Tá aqui. Agora sim. Em seu interrogatório, Leonardo confirma integralmente os fatos, inclusive destacando se arrependeu do crime que pretendia praticar. E nós vimos aí que é o artigo 15, né? O artigo 16. Pois bem, constavam
no processo a folha de antecedentes criminais do acusado. Pessoal, quando a OAB coloca que tem folha de antecedentes e fala alguma coisa, é porque você precisa desqualificar essa coisa, tá? Seja maus antecedentes, seja culpabilidade, tá? Seja os motivos do crime. Se ela coloca isso, é porque ela quer que você fale o contrário, tá bom? Então, veja. Ela coloca a folha de antecedentes do acusado, sem qualquer notação, e a folha de antecedentes infracionais, quando ele era menor de idade, ostentando uma representação pela prática de ato infracional análoga ao crime de tráfico, com decisão definitiva de procedência da ação socioeducativa, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho que isso aqui o juiz vai levar em consideração, tá? Mas deixa para na hora que a gente analisar embaixo. O magistrado concedeu prazo para as partes manifestarem alegações finais por memoriais. Mais uma vez, teve um aluno que me passou como resposta alegações finais dessa peça. Eu gostei de ter visto, por quê? Porque eu vi que ele não está copiando da internet, porque ele errou. Porque se ele copiasse da internet, pelo menos o recurso ele acertaria. Então, se ele errou a peça, é um ótimo sinal que ele não está copiando. Isso é um ótimo sinal mesmo. Por quê? Porque ele vai aprender com o erro dele, tá bom? Outra coisa, o segundo erro, ele colocou alegações finais. Não existe mais essa peça. Se vocês colocarem lá, igual antigamente, só o nome da peça, alegações finais, vocês perderam a prova. Perderam tudo. Porque você errou o nome. Ah, professor, mas não é legal. Não, a peça é memoriais. Você pode até colocar alegações finais por memoriais. Ou seja, essas alegações finais é as últimas alegações, as últimas defesas, tá? O último ataque. Mas o nome da peça é memoriais. Artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Tá bom? Pois bem. O Ministério Público requeriu a condenação nos termos da denúncia. Então, veja que já foi apresentado os memoriais pelo Ministério Público, tá? E pediu que fosse condenado no roubo com causa de aumento de pena, tentado. O advogado de Leonardo, contudo, renunciou aos poderes. Até aqui, pessoal, tranquilo essa renúncia, tá? Até aqui, tranquilo. Mas veja bem, razão pela qual, de imediato não pode. De imediato não pode. O juiz, de imediato, abriu vista para a Defensoria Pública e não determinou a intimação do acusado para construir um novo advogado, aí na inércia dele, aí sim ele poderia fazer isso. Então veja que aqui o juiz errou. Juiz errou. Então no nosso material a gente tem que colocar juiz errou e provavelmente vai dar nulidade. Nós vamos pedir a nulidade disso aqui. Ó, juiz competente, primeira. Aí você coloca juiz errou. Nulidade por Professor, você não tinha ensinado esse resumo ainda não, né? Oi? Eu não tinha ensinado esse resumo ainda não, né? Eu fiz um resumo na aula passada do Reze, só que o meu computador travou e eu acho que vocês não viram o resumo. Não, porque é muito melhor esse que você está fazendo aí, porque fica mais fácil para eu pesquisar. Mas você pode olhar lá que no meu canal do YouTube, que eu postei não a aula de vocês, coloquei a outra aula, porque ela ficou melhor. Foi do 6º ano. Isso, tá? Agora, eu vou postar essa aula de hoje no canal do YouTube. Aí, na hora que vocês quiserem rever, pode ir lá que vai estar essa aula. Então, veja, pessoal, o juiz errou. Ele errou por quê? Ele cerceou o direito de defesa do acusado, tá? Se ele cerceou esse direito de defesa aqui, eu vou ter que achar SPEC, tanto na Constituição Federal, como no CPP. Mas daqui a pouquinho nós vamos fazer essa busca, tá bom? Porque ele errou. Cerceamento do direito de defesa. Nós vamos ver que tem, inclusive, súmula a respeito disso. Mas vamos terminar de ler o problema. Pois bem, em sentença,
O juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal. No momento de fixar a pena base, reconheceu. Então, veja, pessoal. Vamos voltar aqui. O juiz, ele está condenando o nosso cliente. Então, o juiz errou. Então, primeiro, a nulidade. Ok? Então, vamos até colocar aqui A, B, C e etc. para a gente não se perder. Então, o primeiro erro, nulidade por cerceamento do direito de defesa. Ok? Letra B. Ele está errando agora porque ele condenou. Condenou nos termos da denúncia. Então, se ele condenou, eu vou ter que pedir a absolvição depois, tá? Mas ele condenou. Então, já coloco isso aqui. Os termos da denúncia. Ok. Vamos terminar de ler essa sentença do juiz. Então, veja. No momento de fixar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes em razão desculpe, em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo quanto era inimputável, aumentando a pena em 6 meses de reclusão. Pessoal, então isso aqui eu tenho que contestar essa pena base. Tenho que contestar. No nosso resumo, nós vamos colocar pena base. O juiz errou, tá aqui. E aplicação da pena. Aqui, pessoal, eu posso fazer isso aqui, ó. Pena base. Ele entendeu que houve o quê? Quem foi, pessoal? Que o juiz entendeu sobre ele aumentou na pena base, nas circunstâncias judiciais do artigo 59. O que o acusado tem? Arma de fogo. Maus antecedentes. Maus criminais. antecedentes. E ele aumentou em 6 meses. Então, nós vamos fazer o quê? Depois. Maioridade penal, né, professor, para isso. Oi? Ele não tem maioridade penal para isso. Não. Não é que ele não tem. Ele tem maioridade. Se ele tem 19 anos, aí, ele Não, pode ser condenado. O que mas- não pode, aí nós vamos encontrar depois, Irenilde, a súmula, tá? 440 e a 444, principalmente a 444, que vai falar que não pode ser utilizado, a gente faz uma analogia a respeito dela, que não pode ser utilizado inquéritos e ações penais em andamento contra o acusado. Não pode. Tá? Então, veja, maus antecedentes, pessoal, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Maus antecedentes, só é maus antecedentes a condenação de crime, a condenação de crime em que não serve para reincidência. Ou seja, a pessoa foi condenado, foi condenado 2 vezes, só que ele é tecnicamente primário. Então aí nós podemos falar que ele ostenta maus antecedentes, tá? Só nessa situação. Tirando isso, ele não tem maus antecedentes. Ok? Vamos terminar de ler. Pois bem, então ele aumentou em 6 meses, já colocamos lá. Não foram, olha que interessante, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes. Mas como não? Como não? Errou novamente o juiz. Então vamos para o nosso resumo, que a gente já vai colocar, ele errou de novo. Então, ó, aplicação da pena, aqui eu coloco 2, pena intermediária. Nós temos que pedir o quê? Nós vamos falar de agravante? Claro que não, nós vamos falar das atenuantes. Das atenuantes. Quais são as atenuantes, pessoal? Eu tenho 2 atenuantes. Tá? Minoridade, confissão. Minoridade, tá? Relativa. E eu tenho Confissão espontânea. a confissão. Beleza. Ok. Vamos voltar para o juiz.
Então, veja, na terceira fase, incrementou o magistrado em 1/3 a pena, justificando ser desnecessária a apreensão da arma de fogo, bastando a simulação do porte de material diante do temor causado da vítima. Pessoal, ele aumentou em 1/3 por causa da arma de fogo. E lembrando a vocês que esse 1/3, isso é na regra antiga. Isso, a prova da OAB foi em 2017. 2018 e 2019, nós tivemos mudança no artigo 157, tá? Lembra que antes era só arma, agora é só arma de fogo, e eu tenho um aumento para arma de fogo, e tem um outro aumento para arma de fogo de uso proibido ou restrito, tá? Que isso deve ser cobrado nas provas que vocês forem fazer, tá? Então, lembre dessas diferenciações. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos que questionar essa causa de aumento. Não pode. Não pode. Então, o que nós vamos pedir aqui? Olha só. Ainda, ó, na terceira fase, aqui, ó. Pena final. Nós vamos pedir duas coisas aqui. O que nós vamos pedir? Desclassificação da causa de aumento de pena para o roubo simples. E aí, com isso, eu não vou ter o quê? Não vou ter essa causa de aumento de pena, tá? Então, já não vai ter essa causa de aumento de pena. E o segundo, pessoal, veja que o juiz, ele julgou e considerou o crime tentado, mas ele fez a diminuição no seu mínimo. Olha lá, ó, com redução em 1/3 da modalidade tentada, e a pena ficou acomodada em 4 anos de reclusão, tá? Então, veja, ele colocou só 1/3. O que nós, como advogados, iremos fazer? Não, o crime tentado, ele tem de 1/3 a 2/3. Nós vamos pedir a diminuição máxima, tá? Só deixa eu colocar aqui no resumo. Vamos colocar a diminuição máxima. Diminuição máxima. Artigo 14, inciso 2 do CP, qual seja 2/3 de redução. 2/3 de redução, ok? Pois bem, qual a pena em definitivo? 4 anos no juiz, tá? Beleza, 4 anos. Mas vamos lá. Voltando aqui na peça do juiz, tá acabando. O regime inicial de cumprimento de pena foi o fechado. Fechado com 4 anos, meu Deus, Jesus. Justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave e que atemoriza os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias. Pessoal, essa justificativa, ele não está justificando na gravidade abstrata do crime? Não está? Sim. Nós temos duas súmulas, tanto a súmula 718 como a 719 do STF, que proíbem isso, tá? Então, vamos colocar aqui letra D, tá? Regime de cumprimento de pena. Pessoal, ele colocou o fechado e nós vamos brigar pelo aberto, tá? Mas ele colocou o fechado. Ele colocou o fechado. E pior, ele justificou na gravidade abstrata do crime. Se você lembrar de cabeça, beleza. Se não, é só depois procurar nas súmulas que você vai marcar no seu vadimécum todas as súmulas criminais. E aí você vai encontrar lá no finalzinho as súmulas 718 e 719 do STF, tá? Pois bem. Puxa, tá aqui. Cumprimento de pena. Vamos terminar, então, de ler a peça. Veja que a peça nos fala o seguinte, que o Ministério Público, ele foi intimado e não fez absolutamente nada. Então, houve o trânsito em julgado para acusação. Ou seja, se nós apresentarmos recurso,
a situação do nosso cliente não pode ser piorada. Não pode ser piorada, tá bom? Artigo 617 do CPP, princípio do NEI Reformatio Impeius. A irmã de Leonardo o procura para, na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis. Constituída nos autos a intimação da sentença pela defesa, ocorreu em 8 de maio de 2017, numa segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país. Pessoal, aqui nós temos exatamente o quê? A data em que a pessoa foi intimada. Foi intimada num dia útil, numa segunda-feira, 8 de maio. Lembrem, provavelmente, na sala que vocês estiverem fazendo, não vai ter o que? Calendário. Não tá? tem. Então, você vai ter que fazer isso na mão, ok? Então, nunca faça de cabeça. Tem pessoa que, eu consigo fazer de cabeça, e vai dar errado. Nunca faça de cabeça, tá? Você pega o papelzinho e faça, tá? Como nós vamos fazer aqui agora, ó. Olha que legal. Deixa eu ver isso. Olha só que legal. Como você tem caneta em casa, ou na hora da prova, você vai fazer isso. Só deixa eu fechar. Isso. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um quadrinho. Exatamente uma tabela, tá? Com 7 dias da semana. Ok? Lembrando a vocês que a semana começa quando? Né? Domingo? Domingo. Domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. Pois bem. Deixa eu até colocar aqui no outro para ficar mais fácil. Pois bem, ele foi intimado que dia? Vamos colocar até o mês aqui. Maio. Segunda. Ele foi intimado em maio e foi exatamente no dia 8. Pessoal, o que eu já ensinei a vocês? Que toda vez que a gente vai falar em prazo, eu tenho que lembrar, tá? Eu tenho que lembrar do artigo 798 e os parágrafos da súmula 310 e da súmula 710 do STF, ok? Sempre lembre dessa súmula, sempre, sempre. Porque na hora da prova, isso vai ajudar demais. Então, veja, se nós formos analisar, todo esse conjunto normativo me fala o seguinte, que eu excluo o dia do começo, tá? Então, aqui a gente faz um X, eu não incluo ele, e vou começar a contar no dia, tá? Vou começar a contar no próximo dia se ele for útil, tá? Então, eu já coloco os dias todos aqui, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá ótimo. Então, vejam. Esse aqui eu excluí. Por quê? Porque ele foi... Sobe mais um pouquinho a tabela, por favor. Oi? Sobe a tabela só um pouquinho mais, por favor, para eu enxergar. Obrigada, ótimo. Deixa eu até aumentá-lo. Ó. Isso. Aí ficou beleza. Então, vamos lá. Então, dia 8 eu excluí por quê? Porque ele foi intimado nesse dia. E a questão já me falou, dia 9, ele é dia útil. A terça-feira é dia útil. Então, aqui, pessoal, olha que interessante. Aqui, eu vou contar o primeiro dia. Ó, primeiro dia. Primeiro dia, na terça-feira. Ok? Na quarta-feira, é o segundo dia. É o segundo dia. Na quinta-feira, é o terceiro dia. Na sexta-feira, você vai fazer isso a caneta, quarto dia. E o quinto e último dia é no sábado. Mas veja, eu estou falando em 5 dias, mas eu não falei para vocês qual é o recurso. Nós já temos certeza que é o recurso de apelo? Vocês já têm certeza que é o recurso de apelo? Sim ou não? Tenho. Então, se vocês têm, antes da gente começar o prazo, a gente tem que colocar recurso apelação. Se é o recurso de apelação, nós sabemos que a apelação está lá no artigo 593, tá? Inciso 1 do CPP. E nós sabemos que o prazo é de 5 dias a interposição. Professor, Oi? uma dúvida.
colocar. Irenilde, está falhando. Me fala novamente, por favor. Essa. Irenilde, está falhando. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Manda no WhatsApp, que aí eu consigo ouvir no WhatsApp, porque aqui eu não estou conseguindo ouvi-la. Tá? Manda no WhatsApp que eu te respondo. Pessoal, do grupo? Pode ser no grupo, pode ser privativo, do jeito que você quiser. Tá? Mas mande para mim, que aí eu ouço e respondo. Pessoal, vamos voltar aqui no nosso resumo. Então, veja, o recurso nós já sabemos, porque o juiz deu uma sentença condenatória, então, o lógico é que seja o recurso, seja o da apelação. E nós já sabemos aí a fundamentação e já sabemos o prazo de 5 dias. E aí ele falou que nós fomos intimados no dia 8, tá? E aqui nós colocamos. E nós descobrimos que o último dia, pessoal, é dia 13. É dia 13. Só que dia 13 é no sábado. E aí nós sabemos que o prazo não pode nem começar, nem terminar em dia que não seja útil. Então, aqui vai para o próximo dia, que dia 14 é no domingo, então ele também não é dia útil. Então, o dia fatal é exatamente o que? O dia 15, numa segunda-feira. Por quê? Prorrogou. Então, aqui nós já sabemos que o prazo, e a OAB exige que você apresente no último dia de prazo, é 15 de maio de 2017. Olha só. Aqui nós já temos. Então, veja que agora eu terminei a peça. Tá? Eu tenho todas as informações precisas para fazer a peça, para fazer o nosso recurso. Tá? Eu tenho todas as informações precisas. Tá? Mas vamos terminar de ler a peça. Olha lá. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas no caso concreto, redija a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus. Pessoal, mais um detalhe. Desde a unificação, nunca caiu um habeas corpus. Antes da unificação, o que mais se cobrava nas provas da OAB era o habeas corpus. Então, mais cedo ou mais tarde, vai cair o habeas corpus. Tá? Apesar de não ser uma peça privativa de advogado, é a peça que o advogado criminal mais faz. Então, provavelmente, neste ano ou no ano que vem, deve cair um habeas corpus, tá? Fica aí a dica. E o que a OAB colocou? Você tem que colocar o que? A peça e datá-la no último dia de interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. E detalhe, não adianta você colocar o fundamento sem fazer a justificativa. Sem fazer a justificativa, tá bom? Pois bem. Pessoal, olha o tanto que fica fácil agora. Nós fizemos o nosso resumo, tá? Nós fizemos o nosso resumo, nós sabemos o que precisa atacar. Agora sim, agora nós podemos fazer o nosso esqueleto. O nosso esqueleto, tá? Vamos fazer o nosso esqueleto. Então, veja bem. Agora, o esqueleto das peças. Professor? Pode falar. No caso da apelação, a gente só encontra a fundamentação no 593, inciso 1º do CPP, porque eu estava lendo uma peça civil e ele utilizou da mesma fundamentação na peça civil, entendeu? Mesma fundamentação para quê? Para interposição do recurso de apelação civil, em causa civil. Causas cíveis? Exatamente. Gente, não tem nada a ver. Tem nada a ver, porque olha só, se você coloca apelação e você coloca 593 do Código de Processo Penal num processo civil, o cara é doido. O cara errou, mas errou feio, tá? Porque a apelação no direito processual civil, só deixa eu colocar aqui, onde que tá. 724, tal, cadê? Aqui, ó, 994.
que fala sobre o recurso de apelação. Agora, especificamente do recurso de apelo no CPC, é o artigo 1009. 1009. Então, assim, Nelson, o cara deve ter fumado uma, tá? Com certeza ele fumou uma para fazer uma coisa dessa. Porque se é matéria civil, artigo 1009 do Código de Processo Civil. Se é matéria penal, artigo 593, inciso 1 do CPP. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Então, valeu. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, vamos fazer então o nosso esqueleto. O esqueleto definitivo. Então, pois bem. Pessoal, nós já sabemos que é o recurso de apelo. Então, o esqueleto das peças. Qual é a primeira peça? A primeira peça é a interposição. Interposição. E a segunda peça? A segunda peça são as razões do recurso de apelo. Ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos fazer as duas. Peça de interposição, pessoal. O que é necessário que nós saibamos numa peça de interposição? O que é necessário que nós saibamos numa peça de interposição? Deixa eu colocar aqui. Endereçamento? Exatamente. Primeira coisa é o quê? Endereçamento. Endereçamento. O endereçamento é para quem? Se a gente olhar aqui, nós já temos o nosso juízo. Exatamente. Ó, primeira vara criminal de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá? Então, o endereçamento vai ser exatamente para ele. Ok? Pessoal, eu posso colocar processo? Posso. Eu vou colocar pontinho, pontinho, pontinho ou x. Pontinho, pontinho. Lembrando vocês o seguinte, salvo engano, acho que até o certame de número 15 da OAB, ela falava só na reticência. Depois da prova de número 15, ela começou a utilizar reticência e 3x. Pasmem, a última prova, como nós conversamos na semana passada, né, colocou lá 3x mais um pauzinho. Então, assim, para que não haja erro, que vocês fiquem seguros, reticência, sempre, tá? Processo tal, recorrente. Quem é o recorrente, pessoal? Recorrente é o Leonardo. O Leonardo, eu tenho a qualificação do Leonardo? Não tenho, então reticência de novo, ok? Recorrente. E o recorrido? Recorrido vocês podem colocar MP, vocês podem colocar justiça pública. Professor. Oi? Eu uso o recorrente ou eu posso usar o apelante e apelado? Ah. Você pode. Eu, particularmente, como você está fazendo a interposição do recurso, na peça de interposição, eu prefiro colocar recorrente e o recorrido. Quando eu vou apresentar as razões do recurso, já que o juiz recebeu o recurso de apelo, aí eu coloco apelante e apelado. Tá? Questão de técnica. Mas para a OAB ela não vai tirar ponto seu, não. Tá? Se você colocar. Pois bem. Pessoal, então veja. Aí depois você vai fazer o quê? Justiça pública. Aí você vai fazer o quê? A qualificação do seu cliente. Qualificação do seu cliente. Essa qualificação, você vai fazer essa qualificação completa? Claro que não, daqui a pouco nós vamos falar. Nessa qualificação do cliente, você tem que falar também o quê? Tem que demonstrar o inconformismo. Tá? Você tem que colocar nome do recurso. Isso ainda na interposição? Tudo na interposição. Inconformismo, nome do recurso, fundamento legal, tá? E vocês vão pedir o processamento do recurso. Professor, e o preparo? Precisa? Pessoal, olha só, preparo.
lembre, lembre o seguinte, quando é o Ministério Público que vai recorrer, não precisa. Quando é o acusado que vai recorrer, aí nós temos que analisar o seguinte a respeito do preparo. Se ele está sendo defendido por defensor dativo, se é defensor constituído, tá? E outra coisa, se não foi pedido durante, principalmente ali na resposta à acusação, se foi pedido a assistência judiciária por ser réu pobre. Porque existe algumas situações em que a pessoa contrata advogado constituído, mas a família está pagando, ou é um amigo e etc., e a pessoa é pobre. Então, na resposta à acusação, é muito importante vocês pedirem isso, tá? Agora, se não, tem que falar sobre o preparo? Tem. Processamento do recurso, e no processamento do recurso vai falar sobre o preparo, falar que houve o recolhimento de custas judiciais, tá bom? Como fica? Fechou. Bom, vamos fazer aqui de forma mental. Só deixa eu diminuir um pouco para que caiba tudo. Isso. Olha só, pessoal, como fica? Eu tenho um esqueleto. Então, na hora que você for fazer a interposição, você vai colocar lá o quê? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ou estado mineiro. É desse jeito que vocês vão colocar. É desse jeito que vocês vão colocar. Tá bom? Processo. Você vai deixar desse jeito. Processo. Potim, potim, potim. Recorrente. Leonardo. Potim, potim. Recorrido. Tal. Aí você vai pular uma ou duas linhas e vai fazer a qualificação do seu cliente. Como você vai fazer a qualificação do seu cliente? Leonardo, já qualificado nos autos em epígrafe, vem, ou melhor, já qualificado nos autos em epígrafe, através de advogado legalmente habilitado, aí você coloca entre parênteses, legalmente habilitado e ao final assinado, aí você coloca entre parênteses, com procuração e anexa. Se você quiser colocar com procuração, com poderes especiais do artigo 44 do CPP em anexo, tá? Para você nunca esquecer, pode colocar, a OAB não vai tirar ponto, apesar de não ser obrigatório neste momento. Vem, então, Leonardo vem, sem acento circunflexo, Leonardo vem, inconformado com a sentença de folhas, tá? Pontinho, pontinho, pontinho. Você tem que demonstrar o inconformismo. Tá? Então, veja, mais uma vez, Leonardo, já qualificado nos autos em epígrafe, através de advogado legalmente habilitado e ao final assinado, entre parênteses, procuração em anexo, inconformado com a sentença de folhas, pontinho, 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 vem perante Vossa Excelência interpor recurso de apelo ou interpor recurso de apelação, você pode colocar tudo em maiúsculo, com base no artigo 593 do Código de Processo Penal. Ponto. Essa é a qualificação do nosso cliente. Nessa qualificação nós vamos colocar... Oi? Responde só inconformado com a sentença de folhas, pontinho, pontinho, pontinho. Obrigada. Tá bom? Isso. Então, veja, aqui nós vamos colocar tudo aqui dentro da qualificação do cliente, nesse parágrafo, todas essas informações que eu passei para vocês agora, tá? Inclusive o fundamento legal. Aí, no outro parágrafo, vocês vão colocar o quê? Vocês vão colocar o processamento, tá? Nesse processamento, vocês vão colocar o quê? Feito o juízo de prelibação, entre parênteses, análise dos pressupostos objetivos e subjetivos recursais, tá? Bem como o preparo do recurso, porque lembre, o preparo está dentro dos requisitos objetivos, tá bom? Então, uma vez feito o juízo de prelibação, análise dos pressupostos objetivos e subjetivos recursais, estando todos presentes, requer desde já que o suposto acusado seja intimado para a apresentação de razões recursais, tá? Uma vez apresentado, requer também que seja enviado para o egrégio Tribunal de Justiça para o seu
devido processamento, regular processamento, tá? Ponto. Professor, Oi, pode falar? eu sei que são peças diferentes, mas que eu fiquei na dúvida. No RESE, nessa parte final da interposição, você falou que era para mandar para o juiz a COP para retificação da sentença e tudo mais. Nesse caso da apelação, a gente pede para que faça essa retificação ou já manda direto o processamento e o encaminhamento dele para o tribunal? Então, boa. Lembre o seguinte, vocês têm que lembrar que o juízo de retratação só Lembrei existe agora a no RESE. retratação. O juiz de retratação só existe no RESE. Na apelação não existe o juiz de retratação. Tá? Então, o juiz de retratação só no RESE. Me lasquei. Tem que lembrar. É muita coisa para lembrar. Hã? É muita coisa, é muita informação, assim, para a gente que está aprendendo, sabe, professor? Uai, Irenilde, mas é assim que a gente consegue passar em prova de concurso. É, assim mesmo. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Agora sim. E, pessoal, lembram do seguinte. Deixa eu até voltar aqui para colocar para vocês. Essa peça de interposição, nós vamos terminá-la exatamente com o quê? Tá? Com a data. A data, nós já sabemos. Tá? Então, qual é a data? A data é 15 de maio de 2017. Vocês vão utilizar essa mesma data tanto na peça de interposição como nas razões do recurso. Nas razões recursais. Tá? Você usa a mesma data. 15 de maio de 2017. Aí você vai pular uma linha e colocar advogado, pontinho, e a OAB a mesma coisa. Tá bom? Aí você finaliza a peça de interposição. Pois bem, feito isso, aí nós vamos para a peça, para as razões do recurso de apelo. Tá? Já até coloquei aqui. Só mais uma dúvida. Pode falar. Na data, a gente colocou o último dia do vencimento do prazo. Caso eu peticione, caso eu protocole esse recurso com a data antes do vencimento, eu ponho a data anterior ou eu ponho a data do último dia? Então, Kézia, olha só. Na vida profissional de vocês vão colocar a data do protocolo, até mesmo para ficar mais fácil, etc. Ou você pode colocar um dia antes, ou você pode colocar no prazo de 5 dias, não vai fazer diferença. Por quê? O que vai fazer diferença é o protocolo. Na hora que você protocolizar, tá? Agora, para a OAB, você, em hipótese alguma, pode colocar outra data que não o último dia. Se você colocar, eu não quero errar, vou colocar um dia antes, vou colocar no meio, vou colocar o início, você errou. Você perdeu a pontuação da prova, tá? A respeito desse item. Então, para a OAB, obrigatoriamente tem que ser o último dia, sim, sempre, tá bom? Certinho. Então, beleza, então vamos lá. Pessoal, terminando aqui a nossa peça. Então, veja, agora nós vamos fazer as razões recursais, tá? As razões do recurso de apelo. O endereçamento, egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nós já temos. O preâmbulo, você vai fazer, pessoal, igualzinho nós fizemos na peça de interposição, tá? Se você quiser colocar até aquele vocativo, deixa eu até colocar aqui, aquele lá, ínclito, desembargador relator, tá? Ínclito desembargador relator, ou ilustres desembargadores da Câmara Criminal, tá? Ou se você quiser direcionar ao presidente também do tribunal, tudo isso você pode, se você quiser colocar esse vocativo, tá? Se não quiser, não tem problema também. No preâmbulo, não é preâmbulo, é qualificação, tá? Você vai fazer qualificação novamente. Qualificação. O
Quem vai fazer a mesma coisa? Leonardo, já qualificado nos autos e epígrafe, através de advogado legalmente habilitado e afinal assinado, inconformado com a sentença exarada pelo juízo de primeiro grau, interpôs recurso de apelo. Ponto. Recebido pelo juiz monocrático, doravante apresentar-se-á as razões do recurso de apelação, com base no artigo 600 do Código de Processo Penal, nos moldes a seguir descritos. Tá? Então, veja que essa qualificação, você vai falar o inconformismo, você vai fazer a qualificação do seu cliente, você vai falar do seu inconformismo, você vai falar do nome das razões e você vai colocar a fundamentação dessa peça, que é o artigo 600, que é o prazo de 8 dias. Tá bom? Repete só essa parte aí, professor. Leonardo. Oi? Repete só essa parte aí, por seu advogado. Então, Pois é, aí tem que manifestar o inconformismo dele de novo. Então, sim, vamos dizer o seguinte, Ireneude, como está faltando apenas 6 minutos para terminar, eu vou postar daqui a pouquinho já isso no meu canal do YouTube, depois você vê, tá? Aí você consegue pausar e colocar a velocidade que você quiser, porque senão eu não consigo terminar as informações. Eu tenho que mandar essa peça hoje até que horas? Até as 24 horas. Ah, misericórdia. Tá? Ireneude, começa a gravar as aulas dele, que aí você não perde nada. Tá, mas eu já vou postar. Pessoal, então veja, terminamos aqui, e olha só que interessante, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Veja, as razões do recurso, tá? As razões recursais, ela é dividida em fatos, em direito e em pedidos. Fatos, direito e pedidos, em 3 partes. Sendo que no direito, você vai dividir ele em preliminares e vai dividir em mérito, tá? É desse jeito que vocês vão fazer. Fatos, direito e pedidos. E dentro do direito, vocês vão colocar preliminares e mérito, ok? Vamos lá. Aí, ó. Cadê? Ah, não, eu nem coloquei aqui. Então, vamos colocar lá. Então, a primeira coisa que vocês vão colocar é dos fatos. Lembre dos fatos, pessoal. Lembre dos fatos. Fatos, no máximo, 5 linhas. Porque a OAB não vai pontuar vocês nisso aqui, tá? Lembre dos fatos. No máximo, 5 linhas. No máximo, 5 linhas. Ok? Aí, no 2, vai colocar o quê? Do direito. Ok? Do direito. O que você coloca no direito? Você coloca o seguinte, você coloca preliminares, tá? E você coloca mérito. Ok? Ok. Pois bem, no mérito... já tinha até colocado, Jesus. Estou fazendo serviço à toa. Vamos lá. Veja. Fatos, 5 linhas. E aí no direito, preliminares e mérito. Pessoal, o que nós vamos alegar em preliminares? Aqui nós vamos alegar a nulidade por cerceamento do direito de defesa, né? E aí eu falei para vocês, quando vocês estudam com muito afinco, vocês vão fazer a marcação do vade-mecum de vocês, principalmente as súmulas. E lá nas súmulas, vocês já conseguem fazer remissão também para a Constituição Federal. Então, veja, quando nós falamos do cerceamento do direito de defesa, é o artigo 5º, inciso 55 da CF. E a súmula 708 do STF fala o seguinte: é nulo o julgamento da apelação se, após manifestação dos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente chamado para constituir outro. Tá? Então, veja, nós aplicamos a súmula 708 de forma que, analógica ao nosso caso, pedindo que a nulidade
da sentença do juiz monocrático. Tá? Porque ele deveria ter intimado o acusado para indicar um causídico. Ou, na inércia dele, aí sim ele poderia nomear advogado. Tá? Dativo. Então, veja que o juiz errou. Então, nós temos que pedir a nulidade da sentença, sim. E veja que, na época da prova da OAB, não tinha essas fundamentações legais. Tá? E é necessário que vocês coloquem essas fundamentações hoje. Se você não colocar, você vai perder pontuação. E no mérito, pessoal, olha aqui o que eu coloquei para vocês. Eu fiz bem divididinho. Primeiro, a absolvição, com base no artigo 386, inciso 1 do CPP. Por quê? Isso é aprovado na essência do fato. Aí você poderia atacar em duas vertentes. Uma, que sequer houve o início da execução, tá? Que aí não houve nem crime. Ou duas, houve o início da execução, tá? Só que ele desistiu. Ele desistindo, ele responde pelos atos até então praticados, qual seja, nada. Por quê? Ele sequer ameaçou o funcionário do estabelecimento. Tá? Se você quisesse falar ainda sobre o crime de ameaça, que não teve denúncia, não teve sentença do juiz nesse sentido, mas se você quisesse colocar, poderia até colocar a respeito do crime de ameaça em relação ao cliente, houve decadência, uma vez que o crime é punido com ação penal pública condicionada à representação e a vítima não se manifestou no prazo de 6 meses. Ou seja, houve causa extintiva de impunidade a respeito do crime de ameaça. Tá bom? Vocês poderiam falar? Se eu estivesse fazendo essa prova da OAB, eu colocaria. Por quê? Eu não sei o que eles vão pontuar, então eu coloco absolutamente tudo. Tudo que eu posso alegar, eu vou alegar. Tá? Pois bem. Segundo, vocês precisavam pedir a desclassificação do crime de roubo, tá? Com a causa de aumento para o roubo simples. Para o roubo simples. Por quê? Aí nós vamos fazer a dosimetria da pena em cima disso. Tá? Então, vocês precisam pedir a desclassificação? Claro que pede. Então, veja, a principal tese, absolvição. A segunda tese, desclassificação, tirando essa causa de aumento. E aí nós vamos para a aplicação da pena. Pessoal, na aplicação da pena, olha o tanto que fica legal quando vocês fazem assim. Pena base, pena intermediária e pena final. Porque aí você nunca erra. Tá? Você não passa batido. Na pena base, vocês vão falar o quê? Que a pena deveria ficar no seu mínimo legal, uma vez que não houve maus antecedentes. É a súmula 444 do STJ. Tá? Então, veja, se nós estamos falando de roubo simples, a pena é de 4 a 10, ou é de 4 anos, é a pena mínima. Tá? Se todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, vamos colocar lá, ó, circunstâncias... 444 do STF... não, é do STJ, a 444. O artigo 59 do CP, favoráveis ao acusado, tá? Ao acusado. E aí, nós vamos pegar a pena base, 4 anos. Pena intermediária, nós temos atenuante da minoridade relativa e nós temos atenuante da minoridade relativa e confissão. Então, artigo 61 e 3, a linha T. Todos do CP. Aqui, pessoal, olha que legal. Vocês poderiam até alegar a inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ. Do STJ. Porque o STJ fala o seguinte, fala que na primeira e na segunda fase não pode sair do mínimo ou do máximo o limite da pena. E veja que isso é muito ruim para o nosso cliente, porque a pena já está no seu mínimo. E ele tem duas atenuantes, a da minoridade relativa e a da confissão, e mesmo assim vai ficar no mínimo, então fere o princípio da individualização da pena. Então vocês poderiam até alegar a inconstitucionalidade dessa súmula, tá bom? Mas veja, de qualquer forma, ficou em 4 anos de reclusão. E aí nós chegamos na parte final. A primeira coisa que vocês vão fazer na parte final é o quê? Não existe possibilidade de aplicação da causa de aumento de pena, uma vez que não existia arma de fogo. Não existia arma de fogo. Então, vocês vão tirar o quê? A causa de aumento de pena. E aí vocês vão falar no outro momento sobre a causa de diminuição de pena.
que foi o crime tentado, foi roubo tentado. Isso se o juiz não absolver o nosso cliente. E nesse caso, vocês vão pedir a absolvição máxima, que é 2/3. E, pessoal, se vocês pegarem 4 anos, multiplicar por 12, tá? Ou até mesmo, se você não quiser. Se você quiser pegar 4 anos, dividir por 3 vezes 2, vai chegar exatamente isso aqui, ó. 2 anos e 6 meses de reclusão, tá? 2 anos e 6 meses de reclusão, essa é a pena final, caso o nosso cliente seja condenado, tá bom? Se ele for condenado, aí o próximo passo, nós vamos falar sobre o regime de cumprimento de pena. Artigo 33, parágrafo 2º, a linha C. Nesse caso, o regime inicial será o aberto, nos termos das súmulas 708 e 719 do STF ou 440 do SCJ, tá? E falando o seguinte, o juiz não pode fixar regime de cumprimento de pena, mas pode colocar até pior, pena pior, baseado na gravidade abstrata do crime. É exatamente essas súmulas, tá? Então, veja, não pode. E aí nós vamos pedir o quê? O regime inicial aberto. Eu preciso colocar um outro tópico. Substituição da pena, privativa de liberdade por restritiva de direitos. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pessoal, por que eu tenho que colocar? Porque a OAB, várias provas, ela exige essa pontuação aí, tá? Mesmo que não seja o caso. E o ideal é que vocês tenham um modelo perfeito e aí depois é só seguir esse modelo. Tá bom? Então, veja. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos ali do artigo 44. Como o crime de roubo é com grave ameaça, não preenche os requisitos. Então, é só você colocar. O acusado não preenche os requisitos legais. Pois bem. Sursi penal, porque houve uma condenação. Tá? Artigo 77 do Código Penal. Também não se aplica, pessoal. Por quê? Porque a pena é maior do que 2 anos. Também não se aplica. Aqui, valor mínimo de indenização. Já teve várias provas que a OAB pontuou isso aqui. Artigo 387 do CPP, inciso 4º. Caso haja condenação, requer desde já seja arbitrado o valor mínimo, tá? E por último, alvará de soltura. Alvará de soltura por questão de justiça. Então, lembre que o nosso cliente ele está preso, tá? Então, por tudo que nós colocamos aqui, tem que ser expedido o competente alvará de soltura. Vocês não podem esquecer, tá bom? Pessoal, aí veja que nós terminamos o mérito. E agora, nos pedidos? É bem simples. Pessoal, nos pedidos, é só você repetir tudo isso que nós falamos de forma resumida. Tudo. Você tem que colocar dos pedidos. Pelo acima exposto, requer a vossas excelências. 2 pontos. A, que decrete a nulidade da sentença. Tá? Recebido de novo, professor? Oi? Pede o recebimento, novamente o recebimento do recurso? Não precisa. Não precisa. Aqui nós vamos trabalhar só com a questão de direito, tá? Então, você já vai pedir lá. Pelo acima exposto, requer vossa excelência. 2 pontos. A, que decrete nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, uma vez que infringiu o disposto no artigo tal da Constituição Federal e súmula tal do STF. Ponto. Caso não seja o entendimento de vossas excelências, no mérito, requer, letra A, que seja absolvido por isso, desclassificado por isso. Caso haja condenação na pena base, que seja no mínimo legal, por isso. Na pena intermediária, assim assado. Na pena final, assim assado. E aí você vai colocar tudo que nós fizemos aqui.
tudo que fizemos aqui. Pessoal, Facinho. por quê? Olha, vou mostrar aqui para vocês o porquê que eu quero que vocês façam isso. Por que que eu quero que vocês façam isso? Olha só. Professor, essa deve ser a prova que a peça que mais reprova, né? Por isso que a prova que é mais cobrada é essa. Pessoal, se você souber fazer uma peça igual essa, perfeita, acabou. Pode trazer, a OAB pode vetar o caso que quiser. Vocês vão conseguir no mínimo 3 pontos. No mínimo. Isso eu garanto. No mínimo vocês conseguem 3 pontos. Olha só o espelho. Olha o espelho dessa prova. Endereçamento, 0,10. Fundamentação legal, 0,10. Endereçamento das razões, 0,10. A preliminar de nulidade, 0,15. A absolvição ou a desclassificação, 0,40. A desistência voluntária, 0,80. Só a desistência voluntária. Tá? E se você colocar a fundamentação legal, 0,15, ou seja, 0,90 só aí. Ele deve responder que pelos atos até então praticados, qual seja nada, né? Ele não pode responder pela tentativa, 0,45. Subsidiariamente, a pena no mínimo legal, 0,20. Maus antecedentes, 0,15. Então, veja, todas as coisas que a gente coloca, a OAB pontua. E veja que essa é uma prova antiga, tá? Por quê? Vou te mostrar aqui a vocês. Aqui nos pedidos, ele só coloca, ó, de provimento do recurso ou expedição de alvará de soltura. Então, ele coloca só 0,40. Teve uma prova que nos pedidos, a OAB replicou absolutamente tudo que foi feito antes. Ou seja, a pessoa, ele recebeu 2 vezes a pontuação. Então, por isso que vocês não podem fazer um pedido singelo. Pelo acima exposto, requer a vossas excelências que conheçam do recurso e lhe dê total provimento. Ponto. Não pode ser assim, tá? Vocês têm que falar de absolutamente tudo. Por quê? Se a OAB pontuar de forma dupla, vocês vão pontuar em todas as questões que vocês colocaram, ok? E não esqueçam, no final terminar com prazo e vocês colocar no final ali, nesses termos, pede aguarda deferimento ou espera deferimento, coloca a data, que é em Minas Gerais, né, que é Belo Horizonte, e coloca lá o 15 de maio, e coloca a assinatura, ou melhor, no local da assinatura você vai colocar só advogado, pontinho, 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 e OAB, pontinho, pontinho, pontinho. Tá bom? Ok. Certinho? Fechou. Sim, senhor. Professor, Fechou, professor. eu Certíssimo. tenho